Sentados com a posição ideal, com as pernas na posição de semi-lótus, vamos observar cada posição da nossa postura ideal. Em primeiro lugar, o cóccix por trás, a barriga por dentro, a coluna esticada, o peito aberto, os ombros por trás, os braços relaxados, as mãos relaxadas, palmas viradas para cima, com o polegar e o indicador juntos. Cabeça em alinhamento. Imaginamos que no topo da cabeça temos um rabo de cavalo e que o nosso guia espiritual puxa amorosamente pelo rabo de cavalo e assim as nossas cervicais esticam, toda a coluna estica, principalmente as cervicais, e o queijo desce ligeiramente na direção do peito. E aí temos a nossa postura ideal. Vamos acrescentar 3 posições. Primeira posição, a posição Ui Ying, na base do tronco. Contraímos os músculos do reto. As mulheres contraem os músculos da vagina e do útero. Segunda posição, a posição do ventre, a ponta da língua que toca o céu da boca. E terceira posição, com os olhos estão fechados e olhamos para o ponto mais alto, à frente e em cima de nós, o mais perto possível. Isso são posições que vamos trabalhar para mantê-las ao longo da nossa técnica de introspecção. Nos primeiros tempos, vamos fazer um esforço por manter essas posturas todas, até realmente se tornar inatas. A parte mais importante, na primeira parte, é realmente desenvolver a postura ideal, que são todas essas fases. Voltamos novamente, posição Yin, cóccix por trás, barriga por dentro, coluna esticada, peito aberto, ombros por trás, braços relaxados, mãos relaxadas, o dedo, o polegar e o indicador juntos, os 3 outros dedos estão esticados, cabeça em alinhamento, cervicais esticadas, o queixo que desce ligeiramente na direção do peito, a posição do ventre com a língua no céu da boca, os olhos na posição do infinito e observamos a nossa respiração. A segunda fase importante é a respiração. Primeiro, respiramos 3 vezes profundamente. Inspiramos e expiramos pelo nariz, se for possível. Observamos a nossa respiração, sentimos o ar que entra pelo nariz, sentimos o ar que sai pelo nariz, estamos em observação, inspiramos, sentimos o ar que entra pelo nariz, expiramos, sentimos o ar que sai pelo nariz.
observamos a sensação do ar que entra e que sai pelo nariz. Atenção à postura, cada fase, manter cada fase. Inspiramos e expiramos o ar que entra pelo nariz, que desce pelo tubo respiratório, que vai até os pulmões, que circula nos pulmões, que sai dos pulmões, que sobe pelo tubo respiratório, que sai pelo nariz com a nossa expiração. Seguimos todos esses passos com a nossa mente. Pensamos nas ideias, dizemos mentalmente, o ar entra pelo nariz, desce pela laringe, o tubo respiratório vai até os pulmões, se espalha nos pulmões, circula nos pulmões, depois sobe novamente pelo tubo respiratório e sai pelo nariz. E quando damos conta, já estamos a relaxar, sentimos o nosso corpo mais relaxado, mas atenção, devemos manter a nossa postura. Por isso, demos novamente todas as tarefas à mente. Posição Yin, cóccix por trás, barriga por dentro, coluna esticado, peito aberto, ombros por trás, braços relaxados, mãos relaxadas, polegar e indicadores juntos, os outros dedos esticados, a coluna esticada, cervicais esticadas, posição do vento, a língua, posição do infinito com os olhos e a observação da nossa respiração. Mais uma fase para a respiração. Inspiramos o ar e, ao mesmo tempo, compreendemos que inspiramos a energia. Sentimos a energia entrar pelo nariz, sentimos a energia descer pelo tubo respiratório, entrar nos pulmões. E enquanto o ar volta a sair pelo tubo respiratório e pelo nariz, deixamos a energia ser bombeada pelo coração. O coração se enche dessa energia maravilhosa, a energia de vida, e pensamos que quando o sangue passa pelo coração, ele carrega com ele a energia que vai espalhar pelo corpo inteiro. Através do sistema sanguíneo, vai espalhar a energia de vida. Todas as células do corpo vão receber essa energia de vida. Enquanto o ar sai pelo nariz. Mais uma vez, inspiramos energia de vida. Sentimos, imaginamos a energia de vida, observamos a energia de vida que entra pelo nariz, que desce pelo sistema respiratório, vai até os pulmões, está bombeado pelo coração, o sangue passa e leva a energia de vida que ele espalha pelo corpo inteiro. E observamos as sensações dentro de nós. Observamos o que sentimos, observamos a nossa mente. Quando encontramos a nossa mente que está a pensar em outras coisas, nós chamamos de volta a nossa mente às suas tarefas. Com carinho e amor, trazemos a nossa mente de volta e lhe demos novamente todas as tarefas. A postura ideal, a respiração. Lembre-se que as primeiras vezes é para desenvolver a postura e a respiração, principalmente. É muito importante para seguir. Só quando essa postura estiver inata que nós conseguimos dar mais passos para frente. E realmente a introspecção é estar sempre observando o que se passa em nós.
Continuamos, demos mais uma tarefa à nossa mente. Com a respiração, nós vamos fazer a contagem mental da nossa respiração. Primeiro fazemos a contagem da expiração. Sem forçar, deve ser natural. Fazemos várias vezes. Pronto, já está. Então, escolhemos o tempo da contagem. Por exemplo, se nós contamos até 7, eu aconselho de ficar com o número em baixo, seja 6. É melhor começar mais lentamente. Ficamos com o número 6 como tempo de expiração. Então, vamos fazer o tempo de inspiração da metade do tempo da expiração. Por isso, inspiramos em 3 tempos e expiramos em 6 tempos. Continuamos a respiração pelo nariz. A inspiração é sempre da metade do tempo da expiração. Se vocês escolheram 8, inspiramos 4 tempos e expiramos 8 tempos. Atenção à postura. Manter a postura. Todas as posições. Todas as fases. A respiração. São muitas coisas para a nossa mente, que não está habituada a ser controlada dessa forma. E o objetivo é este. Por poder entrar na técnica de introspecção, nós devemos controlar a nossa mente. Devemos parar de ser controlados pela nossa mente. Por isso que estamos a lhe dar tarefas. Enquanto estamos a lhe dar as tarefas e que ela cumpre essas tarefas, nós estamos a controlar a nossa mente. Isso quer dizer que deixamos de ser controlados pela nossa mente. E é isso o objetivo, que é muito, muito importante. Por isso, insistimos. Quando apanhamos a nossa mente a pensar em outras coisas que as tarefas que nós lhe demos, chamamos-la de volta tranquilamente, gentilmente, com carinho e amor. Menina, anda cá fazer o que eu quero, porque é isto que o meu ser, o meu eu, quer fazer. Quer aprender a postura ideal, a respiração ideal, para poder observar o que se passa dentro de mim. E eu quero que tu fiques aqui comigo. Acabou de fugir de mim, acabou de me enviar informações que não quero receber neste momento. Agora és tu que vais fazer o que o meu eu sou quer fazer. Acabou de ser uma mente selvagem. Acabou de ser uma mente que se comporta como um animal selvagem. Que foge, que corre, que quer tudo. Que atrapalha, que irrita. Não, não, não. Calma aí, nós agora estamos concentrados em nós, em introspecção. É isso que quero. Por isso, é isso que vais fazer. E vais fazer isto comigo. Voltamos a dar todas as posições. Cada fase
da postura ideal. Repetimos até se tornar inata. Posição do yin, músculos apertados na base do tronco. Cóccix por trás, barriga por dentro, coluna esticada, peito aberto, ombros por trás, braços relaxados, mãos em cima das pernas, o polegar e indicador juntos e os 3 outros dedos esticados, a cabeça em alinhamento, a ponta da língua no céu da boca, os olhos na posição do infinito, olhando para um ponto a meio-dia num relógio gigante que está à nossa frente e muito perto de nós, e o rabo do cavalo esticado em cima da cabeça, puxado amorosamente pelo nosso guia, coluna esticada, cervicais esticadas, ponta da língua no céu da boca, estamos na nossa postura ideal. Inspiramos e expiramos pelo nariz, fazemos novamente o controle mental da inspiração e da expiração e desta vez vamos colocar mais uma fase, mais uma tarefa para a nossa mente. Entre a inspiração e a expiração, vamos colocar uma pausa, ou seja, parar a respiração do tempo da inspiração. Ou seja, inspiramos, por exemplo, de 4 tempos, paramos a respiração 4 tempos, expiramos 8 tempos, bloqueamos, paramos 4 tempos, inspiramos 4 tempos. Mais tarefas para a nossa mente, para controlar a nossa mente. Continuamos concentrados em nós, inspiramos. Uma pausa, expiramos, outra pausa, inspiramos e continuamos assim ao nosso próprio ritmo. O ritmo da respiração deve ser confortável. Se fizer um esforço para respirar, então devem diminuir o ritmo da expiração de 2 tempos e o ritmo da inspiração e da pausa de 1 tempo. A respiração deve ser confortável e muito importante. É claro que se a respiração estiver tensa, as suas células, o seu corpo não podem estar em relaxamento. E para poder observar profundamente e sentir o que se passa em nós, precisamos de estar em relaxamento. O relaxamento é necessário para avançar, para dar mais passos importantes na técnica da introspecção. Precisamos de trabalhar essa respiração o mais tempo possível. Vamos fazer de seguido, vamos dar mais 2 tempos de expiração, mais um tempo de pausa e um tempo de inspiração, para ver se conseguimos manter este novo ritmo. É importante de desenvolver a respiração, de poder ficar cada vez com mais tempo de pausa. Porque é na pausa que acontece alguns milagres dentro de todo o nosso sistema energético e físico. É o que podemos chamar a alquimia, o processo de autotransformação, que se faz através da introspecção. Por isso, vamos mais uma vez inspirar,
4 ou 6 ou 8 tempos, cada um a seu ritmo. Uma pausa da metade do tempo, uma expiração do dobro do tempo, uma pausa do tempo da inspiração e uma expiração, e continuamos ao nosso próprio ritmo. É muito importante manter o nosso ritmo, como é muito importante de conseguir ficar com mais tempos em cada respiração, sem forçar, daí a necessidade de treinar. Também na técnica de introspecção, encontramos a disciplina, que é muito importante. É com a disciplina que chegamos a alcançar os nossos objetivos. Aprendemos a conhecer os nossos limites, porque observamos o tempo que podemos, o que conseguimos manter a pausa, o tempo que conseguimos fazer a expiração, o tempo que conseguimos fazer a inspiração. A disciplina é muito importante porque é só assim que vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Se não houver disciplina, a mente vai voltar a tomar controle dos vossos pensamentos e ela vai vos afastar do vosso verdadeiro objetivo, ser o que você é. Um ser maravilhoso, um ser amoroso, observamos posição, respiração, tempos, contagem mental da respiração, acrescentar um tempo e vamos lhe dar mais uma tarefa para a nossa primeira aula, para a primeira fase da técnica de introspecção. Vamos observar, contrair os músculos da garganta e isso não pode se mostrar. Vocês devem sentir. Contrair os músculos da garganta para ouvir um som quando vocês inspiram e expiram. E o som não vem do nariz, o som vem da garganta. Este som é assim. O som que vocês estão a ouvir não vem do nariz. O som vem da garganta. Vou respirar e fazer o barulho pelo nariz, vocês vão sentir, vocês vão ouvir a diferença. Observamos. Agora volte com os músculos contraídos da garganta e podem ouvir novamente este som. Este som é o vosso som interior. Para compreender este som, colocamos as mãos em cima dos ouvidos sem apertar e ouvimos o barulho do mar nos nossos ouvidos, tal como quando ouvimos numa concha. Então, este som é a mesma coisa. As mãos em forma de concha, colocadas em cima dos ouvidos, vocês podem ouvir como o barulho do mar. Isto é o seu som interior. Introspecção. Observamos o nosso som interior. Descobrimos o nosso som interior. Depois retiramos as mãos, contraímos os músculos da garganta, que
se torne mais fácil porque o queijo está ligeiramente na direção do peito e as cervicais estão esticadas, mais fácil contrair os músculos da garganta desta forma. E respiramos pelo nariz, inspiramos e expiramos pelo nariz e ouvimos o nosso som interior. Este som interior é muito relaxante e é muito importante para nós. É importante, então, descobrir o nosso som interior e manifestá-lo quando estamos só, claro. Vocês irão descobrir que com o treino, este som interior vai se transformar lentamente, pouco a pouco, e vai um belo dia se manifestar num suspiro de bem-ser. Ou seja, o seu próprio corpo vai manifestar a felicidade que ele está a sentir quando vocês estão a praticar a técnica da introspecção. Isso vai sair naturalmente. É por isso que começamos a treinar por descobrir o nosso próprio som interior. Sem forçar, naturalmente, um dia o som vai sair desta forma. Um suspiro prolongado de bem-ser. Um suspiro de prazer interior. Isso é um grande momento de felicidade. É isso que vocês vão descobrir com a introspecção. E o objetivo da nossa técnica, da prática da técnica, é conseguir manter essa energia maravilhosa dentro de nós no dia a dia. Não simplesmente quando estamos sentados numa postura ideal de introspecção ou de meditação. O objetivo da nossa técnica é conseguir viver assim no dia a dia. É conseguir controlar a nossa mente constantemente. É conseguir manter a nossa mente focada em nós, no que fazemos, no dia a dia. Ouvi uma vez uma pessoa me dizer: já é tarde, eu estou atrasado, tenho que voltar no mundo agora porque isso é muito bonito, mas preciso de ir trabalhar. Isso é por as pessoas que procuram sair um pouco do sistema por 1 hora ou 2 e depois voltam no sistema. Isso são as pessoas que vivem a vida separada do espírito. Nós, com a técnica da introspecção, estamos a juntar novamente o espírito do amor com a vida. Uma unidade, viver os dois num conjunto harmonioso e ser felizes. Isso é o objetivo da nossa técnica de introspecção. É por isso que vou lhe pedir agora de praticar todos os dias, ao longo de 7 dias, para repetir essa primeira fase da técnica da introspecção. 7 dias. Depois poderemos passar na segunda fase. Lembrem-se, é muito importante a prática, a disciplina. Aconselho de escolher um tempo limite. Por exemplo, 1 hora, todos os dias, sem falhar. Lembre-se que é importante de pôr essa disciplina e de
criar espaço para si mesmo, para praticar, pour se dedicar a si mesmo, para desenvolver essa maravilhosa energia amorosa que está dentro de si e que vocês vão descobrir com a introspecção. Para terminar, vou acrescentar mais umas informações. Vamos, depois da nossa última expiração, relaxar todo o nosso corpo. Aí podemos relaxar todos os músculos. E apenas observamos o que sentimos dentro de nós. Em silêncio, observamos. Fazemos isto uns 5 minutos, o tempo que vocês quiserem fazer. Depois respiramos profundamente. Observamos o que se passa dentro de nós, observamos os pensamentos, observamos a nossa mente. Observamos. Depois, quando quiser terminar mesmo, respiramos profundamente, juntamos as mãos palmas contra palmas frente ao nosso peito, é como quando oramos. Expiramos e esticamos as mãos na direção do céu, esticamos a coluna, saímos das ancas. Baixamos as mãos em cima da cabeça, baixamos os braços e as mãos até o chão e tocamos a terra. Podemos baixar o tronco por tocar a terra com a testa. E relaxamos. E aí, sim, podem se levantar. Respirar profundamente, continuamos em silêncio, esticamos as pernas e, caso tivermos comichões muito fortes, até picadas nas pernas, principalmente e nos pés, como se os pés estivessem adormecidos, e então, isso dói, pode doer muito até, o que fazemos? Juntamos as mãos à volta de um tornozelo e apertamos com as mãos, com os dedos, para parar a circulação sanguínea. Isso faz que a sensação de agulhas, de comichão e de dor desapareça. Depois, largamos lentamente, abrimos lentamente os dedos e se voltar ainda a doer, então aperte novamente. E fazemos isso várias vezes para realmente retomar o seu ritmo normal, ideal, e deixar de sentir dores. Agora sim, aconselho vocês de ficar um tempinho calmamente, tranquilamente no seu espaço, sem barulho, sem conversar com outras pessoas, mas sim observando o que se passa dentro de vocês, porque depois desse momento de introspecção, podem vir informações à vossa mente, informações importantes do vosso próprio sistema, que podem vir da vossa intuição, do vosso espírito. E aí que descobrimos a importância dessa introspecção, desse momento de disciplina, porque estamos a permitir a umas capacidades nossas, capacidades energéticas, de desenvolver a nossa própria capacidade de ser o que somos realmente e de seguir o que somos, de fazer o que viemos fazer aqui sem ser controlados por outras energias. O controle da mente é um controle sobre vocês. Uma pessoa que não tem tempo é controlada. E quem controla o seu tempo, controla a sua vida e controla a sua alma.
Com a técnica de introspecção, estamos a nos libertar deste controle. Aí você pode compreender a importância de participar, de praticar, de ter essa disciplina, essa vontade de voltar a ser livre e dono de você mesmo. Pronto, agora sim já está. Até a próxima vez. Um grande abraço a todos e eu agradeço a vocês por esse tempo. Eu lhe desejo um bom serviço, uma boa prática e então até breve para a nossa segunda fase da técnica introspecção. Um grande abraço, eu amo vós, eu amo nós e felicidades a todos as almas queridas que estão aqui comigo.